a primeira questão é que, na verdade, é preciso recuperar a perspectiva revolucionária. Porque o que predomina hoje na esquerda, salvo pequenos grupos, o que predomina amplamente na esquerda hoje é a ideia ou de que, enfim, é possível, ao longo do processo, ir diminuindo gradativamente a desigualdade social. Ou seja, o reformismo. Fazer, nesse sentido amplo, no sentido de poder, aos poucos, ir diminuindo a desigualdade social, melhorando cada vez mais a sociedade. Esta, como eu deixei claro, é uma teoria completamente burguesa. Interessa à burguesia que as pessoas pensem assim. Infelizmente, por uma série de circunstâncias históricas, a perspectiva revolucionária que, digamos, mais ou menos de 1850 até 1950, mais ou menos, obviamente, com altos e baixos, a perspectiva revolucionária, ou seja, a perspectiva de mudar radicalmente o sistema capitalista, de construir uma sociedade comunista, de superar a desigualdade social, de 1850 a 1950 era algo que estava em grande alta. A Comuna de Paris, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Chinesa, com todas as suas diferenças, de alguma maneira colocavam isto no horizonte. Só que de lá para cá, de 1950, mais ou menos também, de lá para cá se perdeu, houve uma decadência muito forte dessa perspectiva revolucionária. Não dá para fazer aqui a exposição de como e por quê e por onde se perdeu essa perspectiva revolucionária. Sugiro a leitura do livro do Claudin, que acho que ajuda muito a entender isso, como é que foi se abrindo mão da perspectiva revolucionária e subordinando a luta da classe trabalhadora aos interesses da burguesia, como se fosse possível fazer uma aliança inicialmente subordinada a conseguir determinados objetivos postos pela burguesia e a partir de conseguir esses objetivos, então se pudesse transitar para uma luta pelo socialismo, enfim, por um mundo melhor. Ao longo deste processo, teórica e praticamente, a classe trabalhadora foi sendo desapropriada da sua teoria revolucionária. E aí o reformismo, que começou já na segunda metade do século XIX, especialmente com Kautsky e Bernstein, o reformismo começou a nadar de braçada e hoje predomina amplamente na esquerda. Quando não é o reformismo, há uma outra coisa que predomina também muito na esquerda, que é a ideia de tomar o Estado. Portanto, colocar toda a luta dentro do campo estabelecido pelo Estado para tomar o Estado. E aí sim, vai lá, colocar o Estado a serviço dos interesses dos trabalhadores, ou construir um Estado operário, enfim. Veja, ao longo deste processo, a teoria marxiana foi sendo deformada cada vez mais. Se é verdade o que eu disse antes, todo mundo pode examinar a Guerra Civil na França, quando Marx diz com todas as letras, é preciso destruir o Estado burguês. É preciso resgatar o poder político para a classe trabalhadora e não para um novo Estado. Se isto é verdade, então a maioria da esquerda abriu mão disto. E, infelizmente, jogou toda a luta dentro do campo estabelecido pelo Estado. Bom, então, a primeira grande tarefa, não que seja uma coisa depois da outra, obviamente, no percurso das lutas também, mas uma das grandes tarefas fundamental é resgatar a perspectiva revolucionária, pelo menos nas suas dimensões, nos seus parâmetros mais gerais. E um desses parâmetros mais gerais que foi perdido é
a perspectiva, o trabalho como categoria fundante do ser social. Ao longo deste processo, a esquerda trocou o trabalho pela dimensão política, como se, de um lado, todas as tentativas revolucionárias tivessem fracassado por falta de uma intervenção política mais adequada. Quando o problema não está na dimensão política, está na dimensão econômico-social. Então, o que eu digo, se abriu mão do trabalho como categoria fundante e se colocou a política como categoria fundante, como se, veja, se voltando parece a perspectiva, aquela elaboração burguesa, como se na ausência de um Estado, que seja Estado proletário, a sociedade voltasse para o estado de natureza, virasse uma situação de anarquia, de zona, sem organização social. Nada disto é verdade. Então, o resgate do trabalho como categoria fundante do ser social faz parte deste resgate, a meu ver, da perspectiva revolucionária. E, obviamente, quando chega no processo de transição, esta forma de trabalho recuperada como trabalho associado como categoria fundante de uma sociedade comunista e, portanto, da transição do capitalismo ao comunismo. Resgatar o trabalho associado, resgatar a noção de revolução política com alma social, resgatar a classe operária como sujeito fundamental da revolução, e não deixando que isto caia nas mãos de identitaristas, o que não significa desprezar as lutas identitárias, mas deixar claro que o sujeito fundamental da revolução é a classe operária. Veja, resgatar isto e mais algumas coisas é um dos passos fundamentais. Isto, ao meu ver, compõe aquela afirmação do Lenin. Sem teoria revolucionária não há revolução. Fazem parte da teoria revolucionária estes elementos fundamentais. Claro que, a partir disso, é preciso compreender a forma atual do capitalismo, a crise atual, quem é a classe operária atual, como atuar junto à classe operária, como a classe operária se organizar de forma independente do capital e do Estado. Veja, tudo isto são coisas que não há modelo. É preciso, né, a partir dos parâmetros gerais, desenvolver lutas que, sendo parciais, possam, ao mesmo tempo, apontar para a superação radical do capitalismo.